Começar a falar agora das derivadas das funções trigonométricas, começando por cosseno de x, né? Quando a gente vai avaliar esse quociente, nós temos que avaliar o cosseno aplicando em x mais h, né? E tirar disso o cosseno de x. Depois nós dividimos por h. Só que daí a gente vai lembrar do seguinte. Não, coloca de verde aqui que vai ficar melhor. O cosseno de x mais h, nós podemos expandir isso daqui em cosseno de x vezes o cosseno de h menos... Bom, esse sinal de menos aqui é importante, viu? Não pode confundir com o sinal de mais. Quando é o cosseno da soma de ângulos, aqui é uma diferença. Então vai ficar seno de x vezes seno de h. Correto? Então o nosso quociente vai ficar como? Eu vou substituir esse valor de cosseno de x mais h aqui. Vai ficar cosseno de x vezes cosseno de h menos cosseno de x. Então eu vou passar esse menos seno de x, seno de h, para o extremo aqui. Vai ficar aqui, ó, menos seno de x, seno de h. Tudo isso daqui dividido por h. Correto? Nós podemos escrever isso daqui de uma forma melhor ainda, colocando esse cosseno aqui, esses dois cossenos em evidência, né? Então nós vamos fazer isso. Colocar esse cosseno aqui em evidência. Vai ficar como? Cosseno de x vezes cosseno de h menos 1 dividido por h. Menos. Daí eu vou tirar esse seno de x aqui também. Vai ficar seno de x vezes o seno de h sobre h. Por que eu estou fazendo isso? Porque tudo que é de x aqui vai ser uma constante dentro do limite, né? O limite varia quem? O h. Eu vou reescrever isso daqui destacando o h de outra cor. Então vai ficar cosseno de x, cosseno de h menos 1 dividido por h, menos seno de x vezes o seno de h dividido por h. Para ficar bem claro, a minha variável dentro do limite que eu vou fazer tender a zero, né? Então, aqui nós temos que a derivada do cosseno, então f' de x é o limite, ficando h tende a zero de cosseno de x vezes o cosseno de h menos 1 dividido por h menos seno de x vezes o seno de h dividido por h. Então, vamos colocar aqui os h em seus devidos lugares. Beleza. Olha só, esse aqui é o limite fundamental do seno de x, né? Seno de h sobre h quando h tende a zero. Isso aqui, eu e você já sabemos que tende a 1. Beleza. Então, essa parte aqui do limite, nós já sabemos resolver. Falta essa parte aqui. Veja que quando o h tende a zero, o cosseno tende a 1. Então, isso aqui está tendendo a 1 menos 1. Ou seja, isso daqui está tendendo a 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Bom, para a gente calcular esse limite, então, nós fazemos o seguinte. Vou calcular ele de verde aqui. Limite de h tendendo a 0, de cosseno de h menos 1 sobre h. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por cosseno de h mais 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai achar uma diferença de produtos, né? Aqui vai se modificar cosseno ao quadrado menos 1. Isso aqui é seno ao quadrado. Seno ao quadrado sobre h, seno ao quadrado de h sobre h, nós sabemos calcular pelo limite fundamental. Então aqui vai ficar como? Vai ficar o limite de h tendendo a 0 de seno ao quadrado de h dividido por h vezes 1
sobre o cosseno de h mais 1. Correto? Por que fica assim, né? Vamos lembrar, aqui vai ficar cosseno quadrado de h menos 1. Isso aqui, pela relação fundamental da trigonometria, é seno quadrado de h. Né? Então, eu estou substituindo isso aqui. Beleza. E aí? E daí? Esse seno quadrado aqui, nós podemos escrever assim, ó. Limite de h tendendo a zero, de seno de h sobre h. Então, vou colocar entre parênteses todos os limites aqui que a gente sabe calcular separadamente. Seno de h e 1 dividido por cosseno de h mais 1. Correto? Seno de h sobre h com h tendendo a zero, o limite fundamental e vai para 1. 1 dividido por cosseno de h mais 1, quando h tende a zero, o cosseno de h vai tender a 1. Então, vai tender a meio. Correto? E o seno de h, quando h tende a zero, tende a zero. Então, não tem determinação mais. Isso aqui vai ficar igual a zero, né? Então, o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de mostrar que esse limite daqui vai para zero. Então, eu vou escrever isso aqui embaixo. Isso aqui vai para zero, né? Ou seja, o cosseno de x vezes zero vai ficar zero, né? Então, o que vai sobrar? Menos seno de x vezes 1. Então, menos seno de x é a derivada do cosseno.